Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Escola Teológica João Calvino. E dessa vez, mais um vídeo da série de vídeos E Agora Presbítero, né, da nossa playlist. Nesse vídeo especificamente, nós vamos responder a um questionamento que normalmente é feito, ou uma defesa que normalmente é realizada pelos católicos com referência à veneração das imagens, tá? Lembrando que a intenção aqui não é falar nada contra pessoas, né? Ou seja, não é atingir pessoas, não tenho nada contra as pessoas, mas a intenção é demonstrar a fragilidade de certos argumentos que são levantados para se defender a ideia da adoração ou veneração de imagens, tá bom? Normalmente, né, e inclusive a pergunta que dá título ao nosso vídeo é exatamente essa, a pergunta é a seguinte: Deus ordenou que a serpente de bronze fosse adorada lá no deserto, né, se vocês lembrarem do episódio que ocorreu em Números 21, capítulo 21, ali mais especificamente a partir do verso 6 ao 9, o povo começa a murmurar novamente, como era de costume, né, murmurar contra Deus e contra a pessoa de Moisés. E o que ocorre? Deus, ele exerce juízo sobre o povo, enviando-lhes serpentes para que os picassem e eles de fato viessem à morte, né? E o que acontece? O povo vai, se desespera, né? Percebe que havia pecado contra o Senhor e vai clamar misericórdia a Moisés, pedir a Moisés que ore a Deus, né? Que busque a Deus para que aquele problema das serpentes seja sanado. E Deus ordena que se faça uma serpente de bronze, se pendure ela, erga numa haste, e todo aquele que fosse picado pela serpente e olhasse para a serpente de bronze, né, fosse picado pelas serpentes e olhasse para a serpente de bronze, ele era curado, o veneno não lhe fazia mal e ele ficava são normalmente, sem problema algum. Tá? Então, o que acontece? Alguns católicos, né, vão utilizar esse evento específico, isolado, para defender a ideia de veneração de imagens, ou que você deve se prostrar e fazer pedidos a santos e coisas do tipo, tá? Então, eu tenho duas respostas a dar sobre essa questão, tá? Então, a primeira resposta é que a serpente em si, ela não tinha poder algum, tá? Então, a serpente, ela era um tipo que apontava para a obra de Cristo na cruz. Então você tem aqui as figuras. O povo que peca contra Deus, né, está ali confrontando Deus abertamente. Deus envia ali o juízo. Então aquela serpente ali, ela não tem poder em si mesma, mas ela aponta para algo que é maior do que ela, que é a obra redentora de Cristo na cruz. Tá? Então, o olhar para a serpente naquele momento tem um significado evangelístico. Tá? As pessoas estão sendo sanadas do seu pecado, sendo sanadas da morte. Assim como no Novo Testamento, isso vai ficar muito claro, né? Que nós somos salvos da morte por meio de Cristo, que foi pendurado no madeiro e assim, pagando os nossos pecados, nos livra da perdição eterna. Para comprovar isso que eu estou falando, vou convidar você, se estiver com a sua Bíblia, ou então pausa aí o vídeo e vai lá pegar a Bíblia rapidinho para ler, mas um texto bem famoso, né, que é João 3,16, mas que pouca gente atenta para o verso 14 desse mesmo capítulo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 14. E palavras do Senhor Jesus, ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aí ele vai prosseguir no verso 15 e 16, quando ele diz:
para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está associando um tipo, que é a serpente, não a ela mesma, atribuindo a ela algum valor, mas ao valor aquilo que ela apontava, para quem ela apontava. Então, a serpente em si, ela não estava apontando para si mesma, mas ela estava apontando para a obra redentora de Cristo. Tá? Então, aquele evento ali no deserto, em si, era um tipo que apontava para o antítipo, ou seja, existia uma redenção ali, muito embora seja uma coisa não macro, mas micro, no sentido em que a redenção, em que aqueles homens eram salvos da morte pelo veneno da serpente, mas que essa redenção micro, ali naquele momento, ela apontava para um evento maior que ocorreria muitos anos depois na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá? Isso fica evidente, então, que, primeiro, a serpente ela não tinha poder nenhum. Em si mesma ela não tinha nenhum poder. E segundo, a ordem de Deus, eu vou ler o texto, não era para que a serpente fosse adorada ou que fosse feito pedido algum à serpente. Mas o contrário, a ordem era que, uma vez que o indivíduo fosse pecado, ele simplesmente olhava para a serpente, tá? Talvez, muito provavelmente, isso significava que ele estava olhando para Cristo, e quando ele olhava para a serpente, ele era sanado daquele mal, daquela enfermidade decorrente do veneno da serpente. Tá? Então, se pegar o texto de Números 21, no verso 9 mais especificamente, que é o verso onde é ordenado que se olhe para a serpente, 21, verso 9. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que, quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e sua vida era preservada. O texto diz, a pessoa olhava para a serpente e sua vida era preservada. Não existia aqui nenhum mandamento, nenhuma ordem, até porque seria incoerente com o que Moisés tinha reiteradas vezes falado ao povo, que Deus era uno e que ele abominava que se fizessem imagem de escultura para adorar. Então a ideia aqui não é de adoração. Tá? Então os católicos, quando afirmam que esse texto é uma prova de que se pode venerar imagens, é um equívoco interpretativo. Talvez eu arriscaria dizer até que de má fé, né? Utilizar um texto bíblico que contextualmente não comprova esse pensamento, né, da fé católica para provar algo que o texto não está dizendo. Outra questão. No capítulo 18 e verso 4 de 2 Reis, o texto sagrado vai dizer que 700 anos depois desse evento, lá com Moisés, o rei Ezequias, ele fez o quê? Ele mandou destruir a serpente de bronze. E qual o motivo que ele mandou destruir a serpente de bronze? Porque o povo estava prestando culto à serpente. Vou ler aqui. Ele retirou os altares das colinas, quebrou as colunas e destruiu os postes ídolos, tá? No contexto de idolatria. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas lhe queimavam incenso até aquele dia, e deu-lhe o nome de Neustan. Tá bom? Então, fica bastante claro, com todos esses argumentos que nós vimos aqui, que, em primeiro lugar, a serpente não tinha poder em si mesmo. Ela apontava para Cristo. E foi um meio que Deus utilizou para sanar a enfermidade decorrente do veneno. As pessoas olhavam para a serpente e eles não entendiam isso, mas eles estavam olhando para uma figura do Cristo. Tá?
e automaticamente eles eram sanados da enfermidade. E o segundo, essa serpente ela foi destruída exatamente porque o povo começou a idolatrar, né, a prestar culto a ela. Então isso fica mais do que provado que esse texto, esse fato narrado sobre a serpente, não é um texto prova para que os católicos possam dizer que podem venerar imagens, arrogando para si uma prova irrefutável, incontestável das Escrituras. Espero ter respondido satisfatoriamente e que Deus nos abençoe e nos dê cada dia mais entendimento para compreender a sua palavra. Deus abençoe e fique na paz.